Houve um pedido de vista. A vista compreende 2 sessões, portanto, não há nenhum prejuízo para o processo, investigação ou qualquer tipo de coisa, porque todo o tempo que transcorrer é em desfavor do réu ou do parlamentar que continuará preso, até que o plenário da Câmara se posicione em votação aberta, como todos os senhores e senhoras sabem. É um caso difícil, sensível para todos nós, né? Todos tratam esse assunto com o máximo cuidado, pela repercussão que sempre teve. É complexo, é grande. Nós estamos providenciando para todas as assessorias todo o material que foi entregue à presidência da Câmara, para que todos tenham este prazo para realmente se posicionarem com todo o zelo, com todo o cuidado que o assunto requer. As discussões que se travam, nós temos vários lados que tratam, né, da questão. Então, não há de se fazer nenhum tipo de batalha por isso, porque, de novo, eu repito, nós não estamos, enquanto a CCJ não liberar para apreciação do plenário, o desfavor corre contra o parlamentar que está preso. Então, o rito é esse, sem nenhum outro tipo de especulação. Todos os parlamentares e líderes hoje foram informados, receberão todas as informações, além de disponíveis, vão ser remetidas também pela presidência, inclusive com mais de 500 páginas de inquérito da Polícia Federal, para que as bancadas possam se posicionar com clareza depois da finalização do processo na CCJ, ok? Bosco, eu queria saber como você vê a postura do Arthur Lira neste episódio. Olha, aquela história, em política não se tem que explicar muito, porque a coisa está enrolada, né? Nenhum desses argumentos do Lira é convincente. Primeiro, a comissão precisa investigar direito, tomar ciência, deputados que precisam ler relatório. Ora, ele trata isso como se a comissão fosse o estágio terminal disso. Não é. Porque a comissão vai dizer que isso deve ir para plenário para ser julgado. Não é para aprovar a prisão do cara. Depois da comissão tem o plenário. Ora, isso já é um tempo suficiente. Estamos num feriadão santo aqui. Se a comissão aprova essa coisa ontem, a ida para o plenário, ela vai chegar no plenário lá na frente. Ainda tem um tempo para as pessoas se... na verdade, não convence. Não é? Segundo, você vê um presidente da Câmara ele cheio de dedos, né? Literalmente. Mão para cá, mão para lá. Né? Porque a explicação é muito difícil. Quando fala ali que esse é o rito e ponto final, ora, quantas vezes o presidente da Câmara deu demonstrações de quando tem a vontade política pessoal, ele impõe essa vontade ao plenário, não no sentido autoritário, mas ele conduz aquilo com a liderança dele. Né? Visivelmente o Lira está ali espremido, de novo, pela turma da extrema-direita, pensando já na sucessão da Câmara, que ele está lutando ali para manter a sua capacidade de fazer o sucessor e muitos outros interesses eleitorais. Eu tenho 5 anos de cobertura em Brasília, quase 5. Eu nunca ouvi ninguém falar que Arthur Lira tem medo. A fama dele é de cumpridor de acordo. Mas tem um ponto aí que ninguém ainda comentou. Eu ouvi isso até de para roubar para pegar emprestado o termo do Bosco, uma raposa velha da política. Que daqui a pouco o café dele começa a chegar frio na sala dele, né? O garçom já vai estar olhando para o próximo presidente da Câmara. Você não vai querer se envolver numa briga desse tamanho sabendo que seu poder acaba em menos de um ano, menos de 12 meses. Você tem que colocar isso na conta porque você já tem os inimigos normais da política e você não vai querer fazer outros. Ele apoia o Elmar, vamos ver se vai. O Marcos Pereira do Republicanos também quer, tá flertando com o governo. E se o governo apoia o Marcos Pereira e dá certo? Você vai ficar em minoria e tendo apoiado e tendo se miscuído num caso como esse? Me dói ver a Câmara fazer toda esse estratagema para adiar tudo isso, como bem detalhou o Bosco, mas o que tem aí eu acho que é autopreservação, não é medo.
aquela história, o futuro a Deus pertence, o futuro a Deus dará. O Lira dizendo ali, mas é uma coisa muito delicada, porque envolve um parlamentar e tudo. E eu fico me perguntando aqui, e a Marielle Franco era bem o quê? Se não uma parlamentar? Quer dizer, esse tipo de manifestação, eu ainda não vi em relação a ela, né, por parte desses que ou contestaram ou agrediram a imagem dela, mesmo depois de morta. Não vi depois essa preocupação em desvendar o crime, né, mas vejo uma preocupação com os nossos parlamentares, como se ela não fosse. Meu Deus do céu, um está preso e todo mundo se desvela em direitos e prerrogativas a ele. Sim. Né? A outra foi assassinada. Né? Então, acho que um merece, o caso da Marielle, depois de 6 anos de pura obstrução, né? Agora que está desvendado, em parte, né? O ministro da Justiça foi categórico do ponto de vista de mandantes do crime, está encerrado. Naquele momento a gente até entendeu, né, Afonso? Olha, não tem mais nada do ponto de vista do mandante. Mas essa frase dele tem uma outra leitura. Não há dúvida sobre os mandantes. Do ponto de vista dos mandantes, está encerrado. Foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, né, que é um ex-ministro do STF, ladeado e, portanto, respaldado ali mesmo pelo diretor da Polícia Federal. Não é? Então, está encerrado este assunto do ponto de vista dos mandantes. São esses dois. Ora, uma comissão da Câmara tem dificuldade de mandar isso para o plenário discutir, porque a discussão e a votação final será no plenário. Né? A comissão é de Comissão de Justiça, né? De Constituição e Justiça, não é isso? Sim. Que é uma comissão para a admissibilidade de propostas. É uma comissão que estuda, sob o ponto de vista da constitucionalidade, né, projetos e matérias que ela é o filtro para admitir aquilo sob o ponto de vista de sua constitucionalidade. Né? A CCJ não teria que ter nenhuma dificuldade em absorver esse pedido que vem do STF, porque ela não é instância terminal. Aquilo vai para o plenário, onde os 513 debaterão à vontade, poderão se expor suas ideias, discutir, se opor, né, para que o país tome conhecimento de suas posições, inclusive. Né? Em primeiro lugar, esse pedido de vista poderia ter sido feito depois do bom e intenso debate sobre a questão. Tendo sido feito logo de imediato, virou um pedido a perder de vista. Sabe quando nós vamos voltar a examinar essa questão gravíssima, urgente, candente? 10 de abril. Isso é uma demissão da função da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Precisamos examinar melhor. A investigação rola há 6 anos e começou a ter efetividade depois de idas e vindas e traições e conluios e crimes no processo todo, há 1 ano e pouco. Os documentos estão à disposição de todos nós desde domingo, não dá tempo de ler 470 páginas. Envolve um deputado, não tivemos interesse, fizemos outras coisas, mas é evidente, ao contrário do que disse o advogado, que há um estado de flagrância. E como disse agora o deputado Salles, é óbvio que o deputado obstruiu a justiça, inclusive com a força de um mandato parlamentar federal. Ou seja, a atuação dele não é apenas na arquitetura desse crime hediondo, ele, seus comparsas e outros, que podem ser apontados ainda. A investigação não acabou, não se encerrou, o caso não está resolvido de modo algum. Agora, é claro que desde o mandato federal, e a gente sabe como essas máfias atuam, se infiltrando no poder legislativo, usando prerrogativas, fazendo de imunidade impunidade, é claro que ele atuou muito fortemente desde agora. Portanto, é cabível, justa e necessária essa prisão. E essa casa tem que autorizá-la, confirmá-la o quanto antes. Isso aí é protelação indefensável. Ô Bosco, essa indignação que transmite o Chico Alencar
é muito lícita, né? Ele, inclusive, parlamentar do PSOL, mesmo partido de Marielle Franco, demorou 6 anos para ver algum desfecho e agora essa enrolação por parte da Câmara. De outro lado, Afonso, fica muito claro também que o que está pesando mesmo é esse medo de aparecer nessa fita, porque, na verdade, o que esses deputados conseguiram foi ganhar um prazo, que é esse prazo do feriado santo, que é mais longo, para se acertar e ver como é que eles vão administrar uma crise dessa proporção que vai certamente alcançar muitos deles. Como é que vai ficar a situação eleitoral no Rio, não é? Porque nós temos aí, vamos ver aqui um Breno, que todos reverenciaram o Brasão. O Eduardo Paes botou gente do Brasão na prefeitura, né? O Castro, né? O governo Pezão foi um mar de rosas para eles. O governo do Sérgio Cabral, isso ganhou graus elevadíssimos, né? Então, olha a quantidade olha o tamanho do mapa político que isso alcança no estado do Rio e talvez, inclusive, a revolta com a prisão monocrática, depois sacramentada, é o fator surpresa, né? Na véspera já no ano eleitoral, né? Prisões que têm potencial para desbaratar, não vou dizer aqui de forma completa, mas uma grande parte desse esquema que é o Estado paralelo no Rio. Acho muito fraca essas explicações todas do presidente da Câmara, Arthur Lira, sem prejuízo do respeito devido à sua posição, à sua autoridade nessa questão do regimental, mas não se trata de questão de regimento. Ele poderia puxar, falar, vamos fazer isso logo. Claro, ele agora mesmo ele vai retirar a urgência, lamentavelmente está retirando desse, né? De vários projetos, o critério que vem sendo adotado para dar urgência a matérias, exatamente porque cada vez que você dá urgência a uma matéria, você pula a instância da comissão, ela vai direto a plenário. Ora, justamente nessa matéria, põe-se então uma falta de urgência. Né? Não, vamos deixar passar o feriado, a gente precisa. Ora, realmente, eles têm a certeza de que lidam talvez com um público, um eleitor que eles subestimam muito. Não é? O eleitor não se engana, não. Ele sabe quando você está cozinhando em banho-maria. Ele sabe as dificuldades que existem, não é? Que não justificam essa atitude.